Bom dia, alunos. Aqui é o professor Juliano. O professor Juliano vai auxiliar vocês na correção da atividade que o professor Juliano postou lá no Google Sala de Aula, atividade com operações de conjuntos, a primeira parte. Então, eu passei duas questões. Vamos corrigir primeiro a questão 1, que diz o seguinte, né? Sendo o conjunto A os números 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, os números 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto C, os números 5, 6, 7, 8 e 9. Nós tínhamos que determinar. Na letra A, o professor Juliano pedia A união a B. O que seria a ideia de união? Nós vamos juntar todo mundo. Então, vamos pegar os elementos do conjunto A, que são 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente vai juntar com os elementos do conjunto B. Como nós já registramos aqui o 3, o 4 e o 5, a gente vai apenas registrar o 6 e o 7. Então aqui nós temos A união a B. Na alternativa B, o professor Juliano pede A união a C. Então nós vamos juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto C. Então vamos lá. Começamos pelo conjunto A. Então nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente vai para o conjunto C. Como nós já registramos o número 5, então nós vamos registrar a partir do número 6. 6, 7, 8 e 9. Está aí a união do conjunto A com o conjunto C. Agora nós vamos fazer a questão alternativa C, que é B união a C. Então nós vamos lá juntar os elementos do conjunto B com os elementos do conjunto C. Então começamos aqui com o conjunto B. Nós temos 3, 4, 5, 6, 7. E agora a gente vai pegar os elementos do conjunto C. Lembrando que o 5, o 6 e o 7, eles já estão aqui. Então, falta apenas o 8 e o 9. Então, aqui nós temos a união de B com C. Na questão D, na alternativa D, o professor pede A união a B, B união a C. Então, nós vamos juntar os três conjuntos. Então, começamos ali pelo conjunto A. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Como nós já registramos o 3, o 4 e o 5, o 6 e o 7 agora. E como aqui já tem o 5, o 6 e o 7, falta só o 8 e o 9. Então, aqui nós temos a união dos conjuntos A, B e C. Então, terminamos a primeira parte de união. Agora, vamos para a parte de intersecção. Então, nós temos aqui na alternativa E, A intersecção a B. O que seria a ideia de intersecção? São os elementos que os dois conjuntos têm em comum. Então, vamos observar o conjunto A. Então, nós temos ali 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B nós temos 3, 4, 5, 6 e 7. Quais são os elementos que esses dois conjuntos têm em comum? Então, a gente observa ali que eles têm o 3, o 4 e o 5. Então, A intersecção AB seria 3, 4 e 5. Na questão F, nós temos A intersecção AC. Então, nós vamos aqui, ó. Temos os elementos do conjunto A e do conjunto C. Quais são os elementos que esses conjuntos têm em comum? Ou seja, que estão presentes nos dois conjuntos. Então, vamos aqui observar que no conjunto A nós temos o elemento 5 e no conjunto C também temos o elemento 5. Então, aqui na F, nós vamos ter um elemento unitário, que seria o 5. Na questão G, seria B intersecção AC. Então, vamos aqui. Temos o conjunto B e o conjunto C. Quais são os elementos que esses dois conjuntos têm em comum? Eu observo o 5, que está em ambos, o 6 e o 7. Então, B intersecção AC
5, 6 e 7. A última que nós temos aqui seria A intersecção a B, B intersecção a C. Então, o que os três conjuntos, conjunto A, B e C, qual é o elemento que eles têm em comum? Se eu observar, eu vou encontrar apenas um único elemento que os três conjuntos têm em comum, que é o elemento 5. Então, assim nós encerramos essa primeira questão, que é referente à união intersecção, tá? Agora a gente vai para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte enunciado. Dados os conjuntos A, que é representados pela letra A, B, C, D, E, F e G. O conjunto B, nós temos B, D, G, H e I. E o conjunto C, E, F, M e N. Então, nós temos que determinar A diferente de B. Quando eu falo A diferente de B, eu vou listar aqui os elementos que estão presentes apenas no conjunto A. Ou seja, que A se torna diferente de B. Então, quais são esses elementos que tornam A diferente de B? Ou seja, elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. Então, o primeiro elemento que nós temos ali no conjunto A, que não está no conjunto B, é a letra A. Depois, nós temos a letra C. Depois, nós temos o E. E, por último, o F. Então, A, C, E e F são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A, o que torna ele diferente do conjunto B. Alternativa B, nós temos B menos C, ou seja, quais os elementos que estão presentes no conjunto B e não estão presentes no conjunto C? Então, vamos lá. Os elementos seriam o B, depois nós temos o D, o G, o H e o I. Então, esses são os elementos que nós temos no conjunto B, o que torna ele diferente do conjunto C. Na alternativa C, nós temos B menos A. Quais seriam os elementos que estão presentes em B e não estão presentes em A? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o H, que está presente em B e não está presente no conjunto A, e o I. Então, esses dois elementos tornam B diferente de A. Na alternativa D, nós temos aqui tipo uma expressão. A menos B, união B menos A. Se a gente observar A menos B, foi o que nós respondemos aqui na alternativa A. Então, seria este conjunto aqui. B menos A seria a alternativa C, que seria este conjunto aqui. Quando a gente fala, então, A menos B, a gente vai pegar esse conjunto e vai unir com este conjunto, que representam a diferença de A menos B e a diferença de B menos A. Então, vamos listar esses elementos. Nós vamos ter A, depois C, depois E, F, opa, esse F do professor ficou tenebroso, arrumei, F, H e I. Tá aí. Então, fizemos a união da diferença de A menos B em relação a B menos A. Com isso, a gente encerra a correção da nossa atividade, da primeira parte de operações com conjuntos. Eu espero que as dúvidas que surgiram durante a resolução com essa correção possa ter ajudado vocês. Gostaria de agradecer, então, a participação de vocês e vocês podem verificar lá se vocês acertaram a nossa atividade no Google Sala de Aula. Tá bom? Um abraço a todos.